Olá, sejam bem-vindos à Rádio Sbot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização, com o tema Fast Track em Cirurgia de Artroplastia do Quadril e Joelho. Eu sou Rodrigo Guimarães, cirurgião de quadril e membro do corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, e eu vou conversar com meu colega, Dr. Raul Almeida, que é chefe do grupo de cirurgia de quadril e joelho da Universidade Federal do Maranhão. Raul, seja muito bem-vindo. Vamos falar sobre um assunto muito interessante e que é muito solicitado aí para que a gente consiga conversar. Fala para nós aí, como é que começou essa ideia de fast track para você? Conta para nós aí. Olá, pessoal. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade e a honra de estar participando de um programa tão legal como esse da SBOT, né? É um canal inovador que nos aproxima e facilita a comunicação e troca de experiências. Bem, a minha história com o Fast Track começou, na verdade, em 2016. Eu tinha sempre algumas insatisfações relacionadas ao pós-operatório e achava que a gente poderia mudar. Então, em 2016, eu tive acesso a um artigo chamado Fast Track na artroplastia total do quadril, e esse artigo me trouxe muitas coisas que eu de encontro com meus pensamentos. Um divisor de águas, na verdade, foi a questão do uso do dreno. Eu sempre questionava a necessidade do uso do dreno, e nesse artigo eu vi que eles não usavam dreno e tinham excelentes resultados. E fui vendo outras coisas também que eles faziam, como o controle adequado da dor, a prevenção de efeitos adversos, que a gente considera, na verdade, às vezes até naturais, como náuseas, vômitos e mal-estar no pós-operatório. Enfim, eu vi que havia algo a mais para evoluirmos na cirurgia do quadril e não necessariamente relacionada à técnica cirúrgica. Eram coisas relacionadas ao manejo do paciente e que nós, ortopedistas, de modo geral, às vezes esquecemos. Nos preocupamos muito com a cirurgia, o ato de implantar e deixamos o paciente ali meio que, essa parte clínica não é comigo, eu sou ortopedista. Entendi. E o que caracteriza o fast track? Assim, qual é o conceito básico do fast track? Bem, Rodrigo, é até complexo a gente falar num conceito básico, porque, na verdade, sim, o Fast Track ele é um conjunto de princípios, né, um conjunto de mudanças. Eu diria que é uma quebra de paradigmas em relação ao modelo atual de realização de cirurgias. E é interessante falar que o Fast Track ele não é só para artroplastia, não é só para cirurgia do quadril, do joelho. Ele pode ser utilizado para qualquer especialidade, porque ele consiste num conjunto de intervenções em que você aborda o paciente antes, durante e depois da cirurgia, com o objetivo de transformar esse paciente de um modelo, digamos assim, doente, para um modelo de paciente saudável. E com isso você diminui as intercorrências inerentes ao procedimento cirúrgico. Você controla melhor o trauma fisiológico inerente à agressão cirúrgica que você impõe ali ao paciente durante a realização da cirurgia, né? Legal. Pegando o gancho aí do que você falou, você tem que preparar o doente de uma forma a que ele deixe de ser doente e que ele tenha, na verdade, um aspecto mais sadio. Conta para nós quais os exames pré-operatórios você costuma pedir e se tem alguma coisa especial nesses exames que você solicita antes da cirurgia. Não, Rodrigo, não tem nada diferente, assim, tá? É aquela avaliação básica, hemograma, coagulograma, né, tipagem sanguínea. Eu sempre costumo investigar também, tenho uma grande preocupação com a questão da glicemia, ver função renal, enfim, coisas básicas. Outra coisa que a gente aborda também é a questão da urina, né? Ver se o paciente tem infecção urinária, se tiver infecção urinária já faz urocultura. E incorporamos também, de rotina, a avaliação odontológica desse paciente. Então, nossos pacientes, eles, obrigatoriamente, eles passam pelo dentista, antes da cirurgia,
tem que trazer um laudozinho, quer saber se ele não tem nenhum foco de infecção dentária ali. Porque isso aí, em potencial, pode estar associado com uma infecção cirúrgica, ou precoce ou tardia. Então, eu fico mais tranquilo quando esse paciente também faz essa avaliação cardiológica, odontológica. E a avaliação cardiológica básica. Legal. Tem algum critério de exclusão? Quais são os pacientes? Esses pacientes não, eu vou tratá-los, mas eles não vão entrar no protocolo de recuperação acelerada. Mas tem algum tipo de paciente que fica excluído, levando em consideração que depois dos excluídos, os outros todos seriam incluídos? Conta para nós quais são os seus critérios de exclusão. Na verdade, eu não uso esse termo critério de exclusão. Eu uso, na verdade, assim, um critério de identificar aquele paciente que potencialmente ele tem mais risco de complicar, ou tem intercorrência, e a gente prepara ele melhor. Exemplo, um paciente que chega para a gente com anemia seja qual for a causa, tá? Então, o ideal é operar ele com HB acima de 12, e, se possível, acima de 13. Mas a gente sabe que tem pacientes que a gente não consegue, porque ele tem anemia de doença crônica, como a da artrite reumatoide, do lúpus, né? Enfim. Mas a gente precisa preparar melhor esse paciente. Eu não diria que ele vai ser excluído, porque, como eu falei, né? A gente quer beneficiar esse paciente e tirar ele de uma situação adversa e fazer com que ele tenha um transoperatório, um pós-operatório mais suave. Então, mesmo aquele paciente que, por exemplo, é um paciente anemiado, é um paciente emagrecido, como é clássico nossos pacientes da artrite reumatoide, então esses pacientes eu tenho um cuidado maior. Eu mando ele para o nutricionista, solicito suporte nutricional com dieta hipercalórica, tá? Hiperproteica, para a gente melhorar ele. Então, quando ele chegar na cirurgia, ele vai estar melhor preparado para suportar o trauma cirúrgico. Uma outra realidade brasileira é o fumo e a ingestão de bebida alcoólica. Isso muda alguma coisa? Você dá algum tipo de orientação pré-operatória, manda parar de fumar durante um período? Como é que você conduz essa situação? A gente sempre tem essa preocupação com o cigarro, né? Nós sabemos que ela dificulta aí a cicatrização, então a gente pede uma orientação, deixa a orientação pelo menos 6 semanas sem uso do tabaco. E a bebida, a gente sabe também que tem a questão de diminuir ali dificultar um pouco a adesão, na verdade, ao tratamento. Então, o paciente, principalmente aquele paciente alcoólatra, ele geralmente é um paciente sarcopênico, então a gente tem essa preocupação também, a gente orienta. Só sabemos que é difícil, muitas vezes, né, controlar esses dois vícios aí, que estão até socialmente aceitáveis, mas a gente, na medida do possível, tenta melhorar isso aí também. Entendi. Vamos falar um pouquinho, então, da preparação especificamente para a cirurgia. A gente sabe que muitas vezes o doente precisaria passar por um tipo de educação pré-operatória para entender o que vai acontecer com ele e para que ele já entre no procedimento e saia do procedimento com algumas respostas. Como é que você conduz isso? Algum tipo de educação, algum cursinho pré-operatório? Como é que você organizou isso aí na sua estrutura? Não, excelente pergunta. Isso foi uma coisa que nós introduzimos aqui no serviço e criamos, na verdade, assim, cuidamos melhor do conceito de equipe multidisciplinar. Então, esse paciente hoje, a gente se aproxima um pouco mais dele, a gente faz uma reunião clínica com os pacientes que vão ser operados, a gente chama, às vezes, 20 pacientes, põe lá no auditório, leva o fisioterapeuta, leva o enfermeiro, leva o nutricionista, enfim, a gente conversa com esses pacientes e, às vezes, levamos outros pacientes também que já fizeram o procedimento, né? Isso é bem interessante porque é motivacional, né? Geralmente vai o familiar do paciente ou aquela pessoa que vai cuidar, e é sempre bem interessante porque quando você se aproxima do paciente, você transmite segurança. Então, você fala para eles, olha, você vai andar no mesmo dia da cirurgia, e você vai embora, o ideal é você ir embora no dia seguinte, tá? Se tiver dor, a gente pode até deixar mais de um dia, mas a gente deixa ele já na cabecinha dele ali preparada para que ele vá embora no dia seguinte. Isso é importante porque transmite realmente segurança para ele. Legal, muito interessante. Eu acho que isso é realmente bastante relevante nos pacientes
que a gente encaixa nos nossos protocolos acelerados aí de recuperação, a gente também faz essa educação. Acho que isso mudou muito a cabeça do doente. Na verdade, ele pede para você, ô doutor, não posso ir embora? Por que eu não fui embora ainda? Né? Se ele chega com a perspectiva de que vai ficar 3 dias internado, se no primeiro dia de pós-operatório já tivesse condição de alta, você não consegue mandar ele embora porque ele não entende. Né? Ao contrário, se ele já tem a expectativa de ir embora, ele pede para você, olha, doutor, eu acho que eu estou bem, eu estou bem de acordo aí com a sua observação, muito legal. Fala uma coisa para mim, como é que você tem algum tipo de anestesia específica? Como é que é a anestesia? Como é que é o relacionamento com o anestesista, que é um indivíduo fundamental na equipe aí para a recuperação desses pacientes? Conta para mim como é que foi e como é que é a anestesia dentro da sua estrutura. Uma pergunta, assim, muito boa. No início, eu tive uma certa dificuldade relacionada à anestesia, aos colegas da anestesia. Porque a realidade hoje, na cirurgia de artroplastia, é o uso da morfina na RAC. Há um conceito muito forte, põe morfina porque vai doer no pós-operatório. E quando nós sabemos que a morfina tem seus benefícios, mas também tem os seus efeitos adversos. Então, o que a gente vê no dia a dia? Retenção urinária. Para tratar a retenção urinária, você põe já sonda. A morfina também causa o quê? Prurido. Tu dá um antihistamínico, vai causar sonolência. Da constipação, tá? Então, o paciente com constipação, ele já fica irritado. Então, você imagina assim, o paciente no pós-operatório sondado, constipado, tomou um antihistamínico que está causando sono nele, tá? E às vezes ainda tem a sensação de náuseas e de vômitos ali. Então, a morfina, apesar dos benefícios de melhor controle da dor, mas eles têm esses efeitos adversos. Então, nós conseguimos, junto com os colegas da anestesia, elaborar um protocolo chamado o protocolo opioid free. Então, hoje a gente não usa a morfina na RAC, tá? Nós substituímos a morfina pelo uso da clonidina, então a gente usa lá bupivacaína associada à clonidina, e a clonidina é um alfa-adrenérgico e ela potencializa a ação dos anestésicos e ela também faz vasodilatação periférica. Então, com isso, o paciente sangra menos também. E é bacana porque você, de uma única intervenção, você eliminou a sonda vesical, diminuiu o risco de constipação, diminuiu o efeito de náuseas, vômitos, mal-estar. Então, você consegue controlar melhor todos esses efeitos adversos aí. E para melhorar a analgesia do pós-operatório, nós associamos o uso das chamadas soluções analgésicas, né, ou os coquetéis. Então, no final da cirurgia, nós fazemos a infiltração ali periarticular e do sítio cirúrgico, e com isso a gente tem um bom controle da dor no pós-operatório. Interessante. Falando um pouco da cirurgia, na sua experiência, na experiência internacional, que você tem baseado na experiência internacional, o fast track, ele tem que mudar a sua técnica cirúrgica? Por exemplo, ele tem que mudar a sua via de acesso, ele tem que mudar o tipo de cirurgia que você faz, se você faz cimentada, não cimentada. Conta para nós um pouquinho sobre isso, por favor. Não, Rodrigo. Na verdade, assim, como eu falei no início, não é uma mudança de técnica cirúrgica. Né? É lógico, se você puder ser mais criterioso, conseguir fazer uma via de acesso menor, menos traumática, controlar melhor o sangramento, excelente. Eu acho que é uma evolução e até curva de aprendizagem, né? No início da nossa curva de aprendizagem, acaba fazendo uma via de acesso maior e aos poucos você vai vendo que você vai conseguindo controlar melhor ali essa via de acesso e de maneira até menos traumática e com menor sangramento. Mas a técnica cirúrgica em si não muda. O que muda são os conceitos, como eu falei. Você aborda esse paciente antes, durante e depois, de tal maneira que o trauma cirúrgico ele seja melhor controlado. Esse é o grande diferencial do fast track, controlar ou atenuar o trauma cirúrgico, né? A questão fisiológica mesmo relacionada à cirurgia. Dentro desse trauma que a cirurgia traz, um deles é o jejum, né? Porque muito jejum antes da cirurgia e, em geral, a realimentação após o ato operatório é uma coisa muito controlada e
com muito medo. Como é que você faz? Qual o tempo de jejum pré-operatório que você costuma usar? E quando é que você realimenta esse doente? E se tem alguma coisa especial que você usa para realimentar? Sim, o jejum a gente sabe que ele é um trauma cirúrgico, né? É um trauma, na verdade. Você já vai se meter em um trauma cirúrgico, você deixa o jejum prolongado, esse paciente já entra em catabolismo. E, às vezes, é muito comum a cirurgia atrasar. Então, o paciente que era ficar ali 12 horas, se atrasar, ele fica ali 14 horas de jejum, né? Basta a gente experimentar, ele fica 15 horas de jejum, começa a doer a cabeça, mal-estar, irritabilidade, né? Então, o jejum é ruim. Então, o que é que a gente faz? A gente faz a abreviação de jejum. Então, esse paciente ele é orientado à ingestão de líquidos claros, né? Por até 6 horas. E tem também no hospital, às vezes tem aqueles suplementos alimentares que eles têm baixo resíduo. Então, até 2 horas antes, 3 horas da cirurgia, eles estão autorizados a fazer essa ingestão e não tem nenhum efeito residual, às vezes de acumular no estômago, de dar refluxo, náusea ou vômitos no pós-operatório. E é interessante, Rodrigo, que a gente fala sobre esse assunto e parece uma coisa recente, né? E não, no século XIX, Lister, o famoso Lister nosso aí, que ele tem N participações na história da medicina, ele já dizia, não precisava desse jejum prolongado aí, esse catabolismo. Eu não lembro exatamente o ano, mas é 1830, alguma coisa assim. Então, a medicina é cheia de vai e vem, né? Então, no século XIX, eles já sabiam disso. O jejum prolongado, não é benéfico ao paciente. Na verdade, ele induz uma bomba catabólica aí, né? Legal. Quando é que os seus doentes estão autorizados a andar? Você acabou a cirurgia, fez a cirurgia dentro do padrão que você queria, é um paciente que você conseguiu trazê-lo para dentro do seu protocolo. Quando é que você autoriza esse paciente a andar e quem que ajuda o doente a andar? Quem que põe esse doente para caminhar? Conta para nós aí, por favor. O nosso critério é a cessação dos efeitos da anestesia. Se o paciente estiver bem, já estiver sentindo as pernas, não estiver com tonturas, não estiver com mal-estar, não estiver com náusea e vômito, a gente sempre tenta pôr esse paciente em pé nas primeiras 6 horas de pós-operatório. E a equipe da fisioterapia já está muito bem preparada, então eles fazem isso aí com muita segurança já. E é interessante, Rodrigo, tu falou assim, aquele paciente foi tudo bem com a cirurgia e tudo. No início, eu tinha dificuldade com o pessoal da fisioterapia, porque eles tinham medo de tirar o paciente da cama, né? Porque tradicionalmente, esse paciente ele demorava mais tempo a sair da cama, né? E chegou um momento, depois do protocolo do Fast Track, quando tem alguma intercorrência, exemplo, teve uma fraturinha ali do trocânter, alguma coisa assim, uma fratura periprotética, alguma coisa, eu tenho que me antecipar para eles lá, só não, esse daí não é para tirar, não tira da cama isso aí, porque teve uma intercorrência. Mas, assim, depois que começa a andar, né, a coisa vai muito bem, porque o Fast Track, ele integra a equipe, ele é um conceito realmente de multidisciplinar e todos se sentem ali mais envolvidos, né, eles todos querem fazer o melhor para que o paciente também saia mais rápido ali da cama, né, ande, então isso vai envolvendo toda a equipe, isso é bem bacana. Raul, conta para mim, qual é, em relação ao tempo de internação, qual é a sua média hoje de internação e de quanto que caiu? Quanto mais eficiente você consegue ser hoje depois da implantação do Fast Track? Olha, atualmente, a esmagadora maioria dos pacientes eu consigo dar alta no outro dia, de maneira bem tranquila, bem segura mesmo, no dia seguinte. Quando nós implantamos o Fast Track, a meta era dar alta até 3 noites de pós-operatório. 3 noites. Mas a coisa foi andando e fomos diminuindo ali para 2 noites, e hoje a gente tem uma média ali de uma noite. Então, a maioria dos pacientes. E eu falo isso tanto da rede privada quanto da rede pública, do SUS. Então, o Fast Track ele é reprodutivo para as duas esferas, tanto pública quanto privada. E antes do Fast Track, a nossa média ali era de 5 a 7 dias de internação hospitalar. Então, foi uma queda, realmente uma redução drástica. E interessante, viu, Rodrigo?
sem aumentar as complicações. Na verdade, assim, hoje o paciente ele vai muito bem, muito satisfeito, então é bem gratificante. Muito interessante, sem dúvida. Isso aí, além do fato isso mostra uma melhor assistência, eficiência na assistência e uma economia para o sistema de saúde, tanto público quanto privado, não há dúvida, né? O gestor hoje, tanto do sistema público quanto do sistema privado, tem na artroplastia um procedimento de grande porte e alto custo. Então, o Fast Track veio para permitir aí um controle, um gerenciamento desse custo aí, sensacional. Fala para mim, dos pacientes que atrasaram um pouco a alta, o que acontece? Qual é o evento que pode acontecer, que você tem visto, ou que lá no começo da sua implantação do protocolo atrasava a alta dos pacientes? Hipertensão, hipotensão, constipação, lipotímia. Conta para mim aí um pouquinho dessa experiência. O que atrasa a alta do doente? Dor, tá? É uma coisa que atrasa. Anemia. Nossos pacientes que eles ficaram mais tempo internados, no grupo Fast Track, foram aqueles pacientes que tiveram mais dor, e os pacientes precisaram de tomar sangue, fazer transfusão no pós-operatório. A gente sabe que a transfusão sanguínea ela é um evento que desencadeia uma reação inflamatória, e a reação inflamatória deixa o paciente mais sensível à dor também, né? Então, uma coisa leva a outra. E uma outra questão importante que também atrasou, inclusive alargou o nosso tempo de pós-operatório, poderia ter sido menor, é a chamada internação social. É um exemplo. Eu interno o paciente, isso já estou falando basicamente na esfera pública, né, no HU. Então, você internou o paciente, operou ele no dia seguinte está apto a ir embora. Aí, doutor, eu não tenho para onde ir, eu não tenho para quem me buscar. Então, às vezes o paciente ficava internado 5 dias porque ele não conseguia ir embora. Então, essa internação social, essa questão social atrasa a alta do paciente. Então, hoje a gente já se antecipa, a gente faz um rastreamento desses pacientes que potencialmente eles têm maior dificuldade de ir embora. Isso geralmente quem é? É o paciente que ele é viúvo, ou ele é muito idoso e os filhos trabalham fora. Enfim, é aquele paciente que, assim, mais vulnerável ali, socialmente falando, ele não tem alguém para cuidar dele do pós-operatório. Então, ele fala de maneira, doutor, deixa eu ficar, porque em casa não vai ter ninguém para cuidar de mim. Então, para a gente aqui, é uma realidade bem forte isso aí. Interessante, essa é uma realidade brasileira, muito importante que você tenha trazido aí para nosso conhecimento, sem dúvida. E aí eu acho que esse momento da educação pré-operatória, de triar, identificar esses doentes, até para que eles se organizem, né? Não é que o doente quer ficar no hospital, né? Ele não tem para onde ir, você tem razão. Então, a organização, quer dizer, participar desta organização, você falou lá no comecinho da nossa conversa, se aproximar do doente, se aproximar da família, entender quem é esse paciente, para permitir que ele trazê-lo para dentro desse protocolo que é tão eficiente. Nós estamos terminando aqui, já na fase final. Eu queria saber de você, Raul, que é hoje, no Brasil, um dos indivíduos que tem mais experiência com esse tipo de protocolo de recuperação acelerada. Inclusive, queria te dar os parabéns por isso. É uma coisa que o Brasil vai precisar colocar como das possibilidades no tratamento das artroses de quadril e joelho, enfim, das artroplastias. Para quem for começar, ou para quem deseja começar, quais são as suas recomendações? O que você diria? O que você deixa como recado final aí para quem quer começar a fazer Fast Track? Conta para nós. Eu acho que, assim, a principal mudança é a aproximação do paciente, é a empatia mesmo. E você deixar de lado aquele conceito, assim, de eu sou ortopedista e eu vou operar. Cara, esquece isso aí. Você tem que se aproximar do paciente, você tem que entender um pouco mais. Você tem que se preocupar mais ali com o HB dele, com a glicemia. Você tem que se preocupar ali se ele tem um diabetes descompensado, se ele está com a pressão descompensada. Eu não estou dizendo que você vai tratar isso aí, até porque nós não temos treinamento para isso. Mas você tem que ter um cuidado melhor
de identificar isso aí e se antecipar. Exemplo, eu falei a questão da anemia. A questão da anemia, ela é um divisor de águas no pós-operatório do paciente. Aquele paciente ele vai cair ali 2, 3 pontos. Se tu já entra com o paciente ali, sei lá, 11 de HB, esse paciente caiu para 8, esse paciente tu não vai conseguir pôr ele em pé, porque ele vai ter lipotímia, ele vai ter tontura no momento de você tentar pôr ele em pé. Ah, Rodrigo, esqueci de falar de uma coisa, a questão do transamin, do ácido tranexâmico. Então, nós usamos o transamin também na dosagem de 20 miligramas. É fundamental o uso do transamin de rotina, 100% das vezes a gente usa. Então, assim, acho que minha orientação maior seria isso aí, para que o colega se aproxime do doente, faça realmente a questão da empatia ali e tentar sempre se antecipar aos problemas potenciais que estão associados à cirurgia, né? Com isso, você consegue prever esses problemas, controlar de modo mais eficiente e você vai dar alta para esse paciente de modo otimizado. Eu costumo falar assim, o fast track quer dizer aceleração, mas talvez aqui para a gente, o termo aí traduzindo, seria otimização do procedimento cirúrgico, porque você não precisa, não é ser rápido, é ser eficiente, que são conceitos diferentes, né? Então, se a gente conseguir fazer um procedimento de maneira menos dolorosa, o paciente ter menos náuseas, menos vômitos, não ter anemia no pós-operatório, e ele já tiver ali consciente que ele pode ter alta e de maneira segura, eu acho que esse é que é o grande diferencial. Raul, conta para mim, a gente sempre tem alguém que nos orienta, nos ajuda aí nesse caminho, que é um caminho árduo para mudar paradigmas dentro da nossa prática. Tem alguém aí que tenha te orientado, tenha sido uma referência para você aqui no Brasil? Sim, com certeza, né? E eu não poderia deixar de citar e agradecer o professor Litz Palmeira, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que é inclusive meu orientador da tese de doutorado, cujo título é Fast Track na Artroplastia Total do Quadril. Então, assim, ele foi realmente meu guru e ele já tem mais experiência do que eu com essa abordagem do Fast Track. Então, assim, ele é que é o meu orientador, ele é que me ajuda. Então, a gente troca bastante experiência. Eu acho que é fundamental citar o nome dele, porque realmente foi quem abriu as portas do Fast Track para mim. Muito interessante. Ser uma pessoa grata, não tenho dúvida, faz muita diferença. Então, a gente vai finalizar. Eu queria agradecer ao Dr. Raul Almeida, que é chefe do grupo de cirurgia do quadril e joelho da Universidade Federal do Maranhão. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Spot com o tema Fast Track em Artroplastia Total do Quadril e do Joelho, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, e que todas as edições estão disponíveis no site da SBOT e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. Um abraço.